Agradecer a banca, professora Laurita Salles, professora Rosa Gabriela, inclusive a professora Rosa Gabriela esteve conosco na banca de qualificação, agradecer duplamente, então, que acompanhou o trajeto do Tchanko desde a qualificação. Né? Agradecer também a meu orientando, que foi tão dedicado nesse tempo aí de mestrado. Acho que a gente tem que agradecer o percurso juntos, pedir a permissão da banca para que essa sessão seja gravada e posteriormente vai ser disponibilizada no canal da universidade. E, mais uma vez, já acho que pontuar que estamos em tempos diferentes dos nossos tradicionais acadêmicos. Se porventura acontecer algum problema técnico, a gente vai tentar retornar, a gente vai ajustando, porque não é exatamente a mesma coisa do que uma defesa num lugar físico conjunto. Então, compreendendo essa especificidade, peço já paciência, colaboração, paciência digital para que possamos concluir mais essa etapa, né, no percurso de 2 anos e pouco, do mestrado em artes visuais, que o aluno Tchanko Karan percorreu. O nome da pesquisa que o Tchanko desenvolveu se chama Acontecimento e Movimento, o gesto e os materiais em gravura em metal. Tchanko teve bolsa, então agradecimento, acho que também ele vai fazer. E agradecimento à coordenação do programa e todo o programa, especialmente ao nosso secretário Salvador Mor, da Pátria Argos. Então, um agradecimento a todos feitos, principalmente à banca, né, que se disponibiliza a ler um trabalho. E vou passar a palavra, então, e o tempo de exposição de Tchanko por volta de 30 minutos. Obrigado. Tchanko, sua vez. Ok. Você está me ouvindo bem? Ok. Então, boa tarde. Meu nome é Tchanko Karan, né? Eu queria primeiro reforçar os agradecimentos da professora doutora Laurita Salles, a Rosa Gabriela, também professora doutora, por terem aceito o convite para participar da banca, e agradecer à FAPESB também pela bolsa, ainda que não integral, mas que foi fundamental para os encaminhamentos da segunda parte do mestrado. Bom, eu vou falar um pouco sobre a minha dissertação de pesquisa, né, como a Ludmila já falou, que se chama Acontecimento e Movimento, gestos materiais em gravura em metal. Bom, eu queria começar dizendo que essa dissertação se trata de uma análise das diferentes movimentações que envolvem o processo de gravação na gravura em metal e, sobretudo, é uma análise de como eu posso me relacionar com os materiais que fazem parte desse processo em uma relação de diálogo, colaboração e equilíbrio, levando em conta principalmente as manifestações desses materiais, que eu vou gradativamente chamando de formas de existir, formas de marcar e de gravar. Como é que eu posso estabelecer, ao longo de uma ampliação do processo da gravura em metal, a relação com esses materiais? Muito porque, e aí eu uso as palavras da Carmen Freitas Veneroso, né, que ela fala que a gravura na contemporaneidade passa a ter um vínculo maior com o sentido amplo do que significa gravar, imprimir e marcar, levando em conta justamente esses registros de passagem de coisas que estão em contato, que se depositam umas sobre as outras, estabelecendo justamente esses caminhos. E isso porque, né, essa liberdade da gravura, que é um ponto que eu também vou abordando, ela se dá muito no recorte que eu vou abordar a partir dos anos 50 e 60 para frente, com uma certa liberação da gravura de algumas responsabilidades com as atividades cotidianas, né? No sentido de reprodutibilidade, a gravura que era muito, lá desde a orivesaria, utilizada na fabricação de papel moeda e tal. Por mais que isso ainda aconteça, essas liberações, como ela fala, desde o advento da fotografia, entre outras questões, vai liberando a gravura em metal para uma quantidade maior
de experimentações. E levando em conta, claro, o contexto também da década de 50 e 60, de diálogo maior entre os diversos campos da arte e uma relação diferente, né, no contato com o objeto, na relação entre arte e vida, então eu começo a pensar como se estrutura, através desse novo filtro, a relação da gravura em ateliê, em contato com esses outros campos, no caso da minha dissertação, a pintura e a dança são os dois elementos principais que eu peguei para essa expansão do pensamento gráfico. E um pensamento gráfico que tem muito uma relação de ida e volta, porque vai buscar elementos de existência desses materiais fora do espaço de ateliê e volta para ele como uma forma de pensar o ateliê como esse espaço amplo. Como eu falo mais isso lá no final da dissertação, enxergar o ateliê cada vez mais como um mundo, a quantidade de coisas que acontecem naquele espaço. E, para isso também, considerando que a relação com os materiais, com os objetos com os quais você tem contato, se trabalha, é muito ampla e muito subjetiva, eu tentei, na dissertação, buscar o apoio de artistas que tenham uma relação, que se aproximam dessa relação de colaboração e equilíbrio que eu queria analisar e estabelecer no meu processo, enxergando eles também como pesquisadores, né? Então eu tentei muito pegar a fala desses artistas, tentar ver como eles entendiam e colocar também como eu entendo e fazer esse diálogo. Bom, a dissertação ela se divide da seguinte forma, está exposto aqui no sumário. Tem o ponto 1, que é impressões amplas, que funciona muito como uma introdução, mas também, ao mesmo tempo, já um início de capítulo, introdução um pouco mais encorpada, que abarca justamente o que eu acabei de falar agora, anteriormente. Então, no segundo capítulo, que é o controle, imprevisibilidades e espera em superfícies de contato, eu começo a estabelecer uma relação com o controle, tanto na relação fora do ateliê como dentro dela. Isso porque, né, como eu falei, antes das questões da liberação da gravura e desses deveres que a gravura tinha com atividades cotidianas, isso fez com que ela ocupasse um lugar de uma certa dualidade, ao mesmo tempo liberada para muitas experimentações, mas ainda carregando muitas marcas de funções que ela tinha anteriormente que exigiam muita destreza, que eram muito avessas ao erro, né? Aquela coisa toda, muito focadas na reprodutibilidade. Então, o controle foi uma questão fundamental para eu começar a analisar essa minha relação e esse meu processo de gravura. Então, por isso, eu começo esse segundo capítulo com uma seção que se chama Movimento Incontido, abordando justamente como eu enxergo essa situação de controle fora da situação de ateliê, né? Trazendo muitas especificidades. E eu achei que era cabível falar isso na dissertação também, já que eu estava tratando de movimento, trazendo algumas especificidades da relação que eu tenho com o movimento, né, em decorrência de uma pequena questão de marcha que eu tenho em razão de uma sequela de paralisia cerebral. Então, eu começo dizendo que o controle sempre foi uma coisa muito cara para mim, né, o movimento. Essa relação com o movimento, de tentar antever as coisas que acontecem para tentar se preparar para o que pudesse acontecer, no caso de uma queda, alguma coisa assim, mas sempre uma reserva em relação a essas interações e como a partir de sucessivas análises, de pensar como eu poderia tratar essa questão, eu fui compreendendo que a melhor forma de eu estabelecer essa relação era enxergando as coisas, os objetos, cada vez mais como entes próximos de mim, iguais a mim. E nessa seção do capítulo eu uso de exemplo uma situação da escada, né, quando eu coloco assim, quando você sobe uma escada ou desce uma escada, a existência de nenhum dos dois entes que fazem parte dessa relação começa ou termina aí, né? Do mesmo jeito que eu acabo minha interação com a escada e continuo meu percurso, ela também continua lá, fazendo os percursos dela, tecendo as relações dela. Então, esse controle, essa ideia de que um controle
seria possível dessas relações desses objetos foi se tornando cada vez mais fina, assim, no meu entendimento. E eu falo isso não, e eu deixo isso claro na dissertação, não para trazer uma questão de superação ou para trazer alguma coisa da marcha, mas só para mostrar como é, esse pensamento de equilíbrio foi se alinhando tanto dentro como fora. E aí, trazendo uma marca do texto como um todo, que é justamente trazer de volta para a gravura, levar nesse diálogo, na seção 2.2, que é o avesso dos escorrimentos, eu começo já a tratar da gravura, o que significa esse intento de liberação de controle dentro da esfera da gravura. E aqui eu começo a falar dos meus contatos iniciais, trago um pouco de uma base de gravura das técnicas de água-forte, água-tinta, e começo a falar um pouco como se dá isso. A gravura é um ambiente, como eu falei antes, onde o controle ainda é uma questão muito forte, né? Por razão de ser um processo que envolve muitos procedimentos indiretos para que se chegue, tradicionalmente, à impressão em papel. Então, você tem que lixar a placa, você tem que desbastar a placa primeiro, lixar, proteger as áreas que você não quer que sejam queimadas pelo ácido com verniz, molhar o papel e por aí vai até que você tenha a impressão. Então, de um ponto até outro, você tem inúmeras possibilidades de suspensão, né? Onde você espera, onde você não sabe muito bem o que vai acontecer, mas isso muitas vezes se reverbera em uma necessidade de controle muito grande dentro desse processo. E aqui eu trago de exemplo uma fala do Marco Pucci, onde ele começa a discutir sobre o erro na gravura, né, trazendo a cicatriz como uma palavra para fazer analogia, falando que justamente esse erro é muito caro, uma cicatriz. Então, diante disso, eu começo a pensar, muito trazendo desse ambiente externo, em minha poética, uma, uma necessidade de afrouxamento desses contornos e pensando como é que eu posso passar a aceitar mais as manifestações desses materiais no processo de gravura. Como é que eu posso estar mais aberto, mais receptivo e fazer disso o meu modus operandi na gravura. E isso acontece muito impulsionado por um experimento que deu origem a essa obra aqui, que eu chamei de Parede, que é justamente o resultado de uma impressão do fundo de uma placa que estava suja, do verso de uma placa que estava suja de tinta. É, Ao invés de limpar essa placa antes de levar a impressão, eu levei a placa à prensa do jeito que estava e esse foi o resultado. E a partir daí eu comecei a pensar mais nessas prerrogativas de controle, nesses espalhamentos da tinta, de como eu poderia não restringir essa movimentação desses materiais, como se a tinta foi parar aí, então deixa ela ficar aí, deixa as coisas acontecerem e pensar também esses momentos de suspensão de uma maneira diferente, né? Trabalhando muito, começando a trabalhar muito com grandes quantidades de tinta para observar esse momento onde o controle me é destituído, né? Coloco a tinta na placa, depois na prensa e o que acontece entre placa e prensa não é do meu conhecimento até que eu veja a impressão em papel no final. Então, eu comecei a pensar essa suspensão e esse derrame também, nesse diálogo. E aí, nesse momento, aqui estão outros exemplos das monotipias. Então, nesse momento, eu comecei a pensar por dois lados, já que duas referências muito fortes apareceram. Uma foi a do José Gil, que me acompanha desde o início desde o projeto de pesquisa, né, que ele trata justamente trazendo da dança essa questão do gesto abstrato, né, que é um gesto que você não tem a construção dele, até que você possa ter essa visualização final, você vai construindo esse gesto retroativamente. E outra referência foi de pintura muito forte, que foi a Helen Frankenthaler, com, com diferentes questões espaciais da pintura, com a questão de colocar a tela no chão e derramar a mistura de tinta diluída no chão e esperar que a tinta e a tela façam seus movimentos, estabeleçam seus contatos e a partir daí trabalhar. Eu comecei a pensar como isso era um caminho para eu seguir nessa perspectiva de tentar observar e entender cada vez mais essa autonomia dos materiais de gravura e metal
em suas existências dentro do ateliê e fora também. E aí, seguindo de novo a mecânica da dissertação, né, eu vou para fora do ateliê, na seção que eu chamo de mundo, que é justamente um intento de pegar o que eu observei desses escorrimentos no ateliê e tentar entender e observar como isso se dá fora dele. Pensando muito como a gente observa diariamente várias marcas, vários caminhos, várias gravações feitas por materiais, por coisas, por pessoas que são frutos de uma cadeia de acontecimentos que vão se seguindo e vão deixando seus registros por onde passam. E a partir daí, eu comecei também a pensar como isso se dá no ateliê, né? Que marcas são deixadas, que muitas vezes são indesejáveis, ou que a gente acaba limpando depois. Um exemplo forte disso é o acrílico, do resíduo de tinta que fica no acrílico ou no feltro, que a gente sempre acaba limpando, mas no final das contas, algumas marcas sempre continuam lá. É como uma forma de tratar da dificuldade de apagar essas marcas. E aí me vem a ideia do palimpsesto também, que é justamente tratar dessas marcas que vão se sobrepondo como registros que estão lá, que continuam deixando suas marcas de existência. E tudo isso começou a se apresentar de uma maneira tão forte que eu comecei a dar aqui alguns exemplos de registros fotográficos que eu fiz justamente desses acontecimentos, né, do que eu estou chamando de acontecimentos, e isso me fez pensar mais profundamente como eu poderia visualizar o processo de gravação. Porque, como eu falo na dissertação, com as monotipias eu comecei a ficar muito focado nas monotipias e deixei um pouco de lado as questões de ácido, verniz e tal. Mas eu tinha aprendido tanta coisa nesse processo que aí, para não cometer também uma injustiça com outros elementos do processo de gravação, eu pensei como eu poderia voltar. E aí comecei a trabalhar com a monogravura, né, que justamente pegando essas placas já gravadas, fazendo intervenções com a monotipia e vendo como esses dois diferentes tipos que eu estou chamando de gravação se comportam, né, o escorrimento da tinta e os sulcos gravados em metal, eu comecei a pensar muito, já que eu tinha a Frank Thaler, eu tinha o José Gil, eu tinha tudo isso que estava acontecendo, como essas relações desses movimentos se davam de fato com, com os campos da dança, de onde vem o José Gil, ou da pintura, de onde vem a Frank Thaler, sabendo também, e aí eu pego a fala da Julia Brown, que ela faz também uma conexão da Frank Thaler com a coreografia, né? Então eu falo, se nessa rede toda de conexões, o que é que eu posso, onde é que eu posso situar, né? Tá acontecendo. E isso se sedimentou muito quando eu vi um ensaio lá na escola de dança, que o Ludmilla, minha orientadora, me levou. Eu vi as pessoas ensaiando, observei o movimento de ida e volta, cada um testando suas possibilidades de contato com o chão, caindo, levantando, estando nessa relação cíclica. E aí, Ludmilla me perguntou no seu processo, se no meu processo eu poderia ver essas coisas, as coisas que eu faço como coreografias. Então, por mais que eu não tenha respondido afirmativamente naquele momento, eu comecei a pensar como o pensar como o pensamento gráfico poderia se engendrar através dessas ideias, tanto da pintura quanto da coreografia. E aí eu adentrei mais um pouco no campo expandido, através de Rosalind Krauss, chegando até a ideia da intermedialidade com o Dick Higgins, mas para tentar entender essa situação, né? Que elementos eu pego da pintura, que elementos eu estou pegando da coreografia aqui para pensar isso. E acabei chegando em umas referências que eu considerei muito felizes. Uma delas é o Happening, com a referência do Alan Capel, que se tornou uma referência muito importante no texto, falando dessa questão de estar atento às movimentações, estar atento às mudanças dos espaços que podem acontecer. E fui me debruçando um pouco mais sobre essa ideia de coreografia como um agenciamento do corpo, e aí o José Gil volta também, né? Eu me apoio nele para pegar essa questão de uns laboratórios de testes de interação, entendendo também que a coreografia já não é um procedimento como era antes, foi impactada, né, com as mudanças dos anos 60, se tornando um
uma formação que está também muito atenta a questões de ampliação de processo e de como o corpo se relaciona com o objeto, de como o indivíduo se relaciona com o objeto. E eu trago isso muito com o trabalho da Simone Forti. Então, eu comecei a pensar como isso podia acontecer. Como eu poderia ver esses materiais aí como entes que desempenham também as coreografias dele, como eu desempenho as minhas, como entes que andam comigo. E é assim que eu encerro, sumarizando aqui bem esse capítulo. Como eu começo a ver essa relação de equilíbrio. E aí, no, no terceiro capítulo já, na primeira seção dele, que é a coreografia dos acontecimentos, eu saio do ateliê novamente e vou tentar analisar como essas movimentações se dão através desse filtro coreográfico, né? Do que significa ter um objetivo final, do que significa estar em contato com o chão, na rua, nessa multiplicidade que me leva também à noção de movimento contínuo, que eu trago para o José Gil uma referência muito importante, de pensar como esses espaços mudam, e isso me faz também refletir muito sobre a linearidade da gravura. Eu começo a refletir, começo a tentar achar os contornos para essa ideia, como o processo de gravura pode se linear diante de tudo isso que eu estou observando, né? E eu uso a rua como um espaço de agenciamento, de observação dessas relações, sobretudo com esse experimento em vídeo que chama Espasmo, que eu chamei de Espasmo, onde justamente eu vou andando pela rua com uma câmera ao meu lado, vendo, movimentando e vendo a relação com as coisas, vendo os carros passando, as pessoas, e eu começo a ter cada vez mais uma ideia que se reflete muito na minha poética de que as coisas não são tão distantes das pessoas, né? Você tem essa relação, você tem esses entes interagindo em um pé de equilíbrio, de colaboração nessas relações todas. E esse experimento também, essas ideias, mais do que esse experimento, me levam muito a querer entender o que eu estou chamando de acontecimento. E aí que eu trago o Jean-François Lyotard para tentar elucidar essas questões de uma maneira mais clara, né? Entender como o acontecimento ele não depende muito da nossa ideia a respeito dele, né? O acontecimento é uma coisa que está lá, o movimento contínuo, as coisas seguem acontecendo, e entender esse acontecimento, muito fazendo um reflexo da gravura, como uma coisa que a gente tem essa noção depois. E aí para pegar um pouco essa fala do Lyotard, quando a apreensão se transforma numa questão, né? No que aconteceu. Então, como a gente está sempre perseguindo essas questões, tentando ver e tentando aprender como essas formas se comportam. E de que maneira eu posso levar tudo isso para a gravura novamente? Isso eu abordo na próxima sessão desse capítulo, que é o tablado onde os corpos caem, onde eu começo a testar umas tentativas de aproximação dentro do processo da gravura em metal, né? Tentar estabelecer esses momentos de suspensão como momentos dos quais eu participo mais ativamente. E eu consegui isso a partir da técnica do Lavie, que é uma técnica com ácido nítrico, né? Onde as marcações do ácido geralmente são feitas com um pincel na placa, sem que haja necessidade a todo momento que a placa vá no ácido, né? Então, eu vi isso como um jeito de me aproximar e de tentar mexer um pouco nessa dinâmica espacial da gravura em metal, por tudo que eu estava vendo, esse deslocamento, essa noção do acontecimento como uma coisa que se tem apreensão posterior. Então, de que maneira essa potência desses materiais, essa movimentação, pode levar a uma deslocação, ou um deslocamento, desculpa, de espaço. Então, através dessa relação com a placa deitada, eu fiz muitos experimentos e um deles acabou resultando na gravura ponto, onde eu tenho essa relação com as marcas do ácido nítrico em conta-gotas
E eu pude, assim como na conectada e na tela esticada, eu pude observar como essas marcas vão se estendendo, como elas vão se conectando umas com as outras, horas se distanciando, horas se aproximando, se apoiando. E aí que eu fiz também uma relação dessa estrutura com o Contact Improvisation, né? Que eu trago na dissertação, justamente vendo como o que foi visto na manifestação do ácido com a placa se encaixava na ideia de luta amigável, né, de dois corpos que vão ali estabelecendo seus contatos, se aproximando, se distanciando, distribuindo seus pesos. E nisso, cada vez mais, essa noção de autonomia, de um ente que tem um peso específico, que tem uma urgência própria, que tem uma marca, foi se consolidando cada vez mais. E a partir disso, eu resolvi, muito por essas marcas que eu fui observando, e é uma tônica do meu pensamento da poética também da dissertação, de agir a partir do que me foi dito, né? Agir a partir do que os materiais me dizem, como eu coloco, de fazer uns testes justamente de ver essa espacialidade desse tablado, que eu chamei de tablado, muito pela referência do Rosenberg também, trazendo os action painters com essa questão, como eu falei, de uma nova percepção espacial, de deitar, de você poder ter e analisar essas coisas de uma maneira diferente. E aí eu na dissertação eu trago Pollock e trago uma dissertação a respeito dessas noções espaciais com o Alan Capro, como eu pude ver esses entes interagindo entre eles de uma maneira mais clara, misturando ácido e verniz em um copo e jogando eles sobre uma placa de metal e a partir desse momento, né, a tecer seus movimentos e esses movimentos de queima, enquanto queima o outro protege, e eles vão fazendo essa relação. E como é que eu posso também adentrar essa relação que é baseada em muito estudo e tem momentos também que eu acho. E aí, novamente, isso tudo serviu para fortalecer tanto os intrincamentos com a pintura e com a dança e para fortalecer esse senso de que os materiais estavam ali para agir de alguma maneira que não estava tão distante da maneira com a qual eu agia, né? Uma questão cada vez mais forte de estímulo-resposta. Essa gravura, essa queima, né, ela resultou primeiro nessas duas gravuras, cujos espaços em branco são resultado também de uma relação com a prensa, que eu explicito, falo que a prensa não quis que a impressão acontecesse de todo, né? A prensa estava muito apertada, eu não consegui girar até o final e respeitei, muito pela tônica do trabalho também, respeitei essa fala da prensa, mas ao mesmo tempo essa configuração espacial me levou, através da obra Intermitência, a querer investigar o que havia nesse espaço, né? O que havia nesse espaço em branco entre essas duas manchas gráficas, né? Justamente por esse movimento, por esse encontro e necessidade dos dois de se repelirem, eu comecei a tentar entender. Aí é uma coisa também forte no trabalho, quando eu estou tratando de duas coisas, no caso, três coisas, no caso era o ácido, o verniz e a placa, parece que um outro material sempre reivindica o seu espaço, né? No caso aqui foi o papel. Por questões da impressão, o papel acabou reivindicando esse espaço para que eu analisasse essa relação entre o espaço vazio e a mancha gráfica. E nesse ponto eu trago trabalhos como o da Mira Schindler, justamente que aborda essa questão do vazio, não como um momento onde o movimento não acontece, né? O vazio que não é próximo do nada, mas também como um fluxo, dentre outros, no espectro do movimento contínuo. A Intermitência foi uma das obras mais importantes, né, do mestrado, foi de fato um divisor assim nessa relação tanto dos movimentos dos materiais como dos meus e como eu entendia esses espaços. E a partir dele eu fui fazendo outros trabalhos no nosso limite para poder observar muito como essa relação se dava entre eles. Vão. Bom,
Na próxima sessão desse mesmo capítulo, que se chama Aperto de Mão e Grito do Material, o que eu tento fazer é justamente lidar com uma coisa que eu achei que já era a hora de lidar. Eu estou falando desses materiais como corpos, como entes moventes que deixam suas marcas, que estabelecem seus espaços, nessa relação de resposta, de diálogo, de equilíbrio. Mas o que significa, né, estabelecer esses materiais como entes? E aí eu chego numa referência também muito importante para a minha dissertação, que foi o Grupo Butai. O Grupo Butai, justamente na noção que eu tiro do Manifesto Butai, escrito pelo Yoshihara Jiro, de uma possibilidade de colaboração com o material que era justamente pautado em uma trinca, né, que era o artista, o material e o gesto, onde ele aponta para a possibilidade do que ele chama de aperto de mãos com o material, faz parte também do título da sessão, e também outra questão que ele aponta é justamente esse espaço que pode ser dado à matéria para que ela se manifeste, né? Uma coisa muito interessante, que é justamente pautado na ideia de se você deixar essa matéria se manifestar, ela diz coisas e até grita, né? Muito por isso esse grito do material faz parte do título dessa sessão. Assim, justamente quando eu comecei a pensar essas questões todas. E também em relação à gravura, né? Em que ponto eu estou querendo estabelecer, até respondendo a questões da quali, né? Mas você está mexendo, você está lidando com esses materiais, o que você está tentando fazer? Então, eu tentei estabelecer uma relação de coautoria com esses materiais. É isso que eu falo, né? Que a gravura não tem nada que não seja da relação desses materiais e da história que é escrita por nós dois, onde existem momentos em que eu ajo, momentos em que os materiais agem, por vezes nós dois. E eu começo a questionar também através disso o que é que se estabelece como gravura, né? Muito porque eu vou ter que correr agora, muito porque por muitos experimentos, um deles é esse aqui, que é colocar a placa na bacia de ácido nítrico cru. Então, observar como essa placa sai, né? Uma placa queimada, e eu faço essa relação com as marcas do corpo, com a queimadura. Então, o que é que acontece aqui? Então, nesse momento, eu considero que eu chego justamente ao ponto onde eu aproximo mais essas duas coisas, com a noção desses materiais como corpos e faço impressões deles, né, muito pautado nas ideias de continuar experimentando a relação da tinta, da prensa, da placa, do papel, a partir do que me foi visto, a partir dessas marcas, né, a partir dessas queimaduras, a partir do que esses materiais carregam. Tá aqui algumas impressões que eu acho que eu não vou ter tempo de falar de todas agora, mas justamente para observar como essa formação da placa, né, quase uma coisa que era dura se tornou fina, vai caminhando pelo papel, vai estabelecendo seus contatos. E na última sessão desse capítulo, que eu chamo de Qual é o Lugar das Coisas, com os subtítulos Jogos de Gravações Possíveis, eu tento fechar isso muito fazendo um paralelo, e o texto é cheio dessas cordas, né, que eu vou puxando de um ponto para outro, traçar uma ideia das inúmeras gravações que ocorrem em ateliê. Justamente agora fechando essa ideia de gravações em impressões amplas, de tudo que está acontecendo no ateliê, eu chego a uma conclusão de que a gravação não é uma só. A gravação não é uma só. Então, tudo que você observa no ateliê, tudo que é descartado, tudo que você estabelece como uma linearidade de um processo é apenas um ponto em uma existência e um potencial enorme desses materiais. E aí eu começo a discutir através do Ronaldo Entler e da Paiva Ostrova o que significa, né, ser marcado pela observação desses materiais, né? E trazendo o Entler aqui muito ser marcado por observações de coisas que não são minhas, né? Como eu trago muito essa escuta do material, eu tento fazer
pensar muito baseado no que os materiais me dizem e no que eu digo de volta para eles. E aqui, alguns experimentos, eu não sei também se vai dar tempo de explicar muito, onde eu começo, através dessas marcações que são colocadas do depósito, marcações que vão se estabelecendo em ateliê, como eu explico mais claramente na dissertação, pensar como, além do deslocamento espacial, eu posso entender como essa amplitude de manifestação dos materiais se manifesta no sentido da função. Né? Porque aqui, por exemplo, você tem uma lixa fazendo, às vezes, de verniz, né? Protegendo áreas da ação do ácido, justamente por uma visualização do papel que se depositou em cima do outro e deixou essa marca. Eu comecei a pensar essa coisa, e aí é um ponto onde eu coloco muitas prerrogativas, pouco eu faço um fechamento. A gente não tem, eu não tenho, né? Não a gente, não vou falar pelos outros, mas cai ainda mais a prerrogativa que eu teria de estabelecer sequer uma função dentro da diversidade que o espaço de ateliê abarca, com essa noção das gravações múltiplas, né? Não apenas uma gravação, mas várias acontecendo, muitas vezes ao mesmo tempo. Aqui está a impressão, a obra que eu chamei de Qual o Lugar das Coisas. Outros experimentos também, dessas demarcações de espaço. E, por fim, eu vou chegando em algumas obras, eu explico isso melhor na dissertação, que juntam muito desses elementos, né? O escorrimento, a monotipia, isso que foi testado no Qual o Lugar das Coisas, chegando a um fechamento muito das obras da dissertação e desse pensamento de escuta, diálogo e equilíbrio. Bom, por fim, vou falar um pouco da conclusão, ainda, que Velhas Visualidades, Novos Olhares. Eu dei esse título justamente para abordar por que esses trabalhos, por mais que tenham todos esses diálogos, né, eles continuam sendo trabalhos em papel. Isso é até um pouco diferente do que eu apresentei na qualificação, que tinha trabalhos em vídeo, tinha outras discussões a respeito de outros diálogos e esticamentos da gravura. Eu preferi guardar isso para outro momento. Então, eu reforço, né, que tudo o que aconteceu na minha pesquisa e nesses trabalhos foi uma forma de dialogar e ampliar o pensamento gráfico, de tentar trazer todas essas ideias das coreografias, da pintura, todas essas aproximações dentro do processo em ateliê, para tornar o ateliê um espaço tão amplo quanto o mundo, como eu pude fazer desse ateliê o mundo, e apresentando gravuras, como eu faço essa espécie de trocadilho, gravuras com o visual de sua própria feitura, né? Brincando um pouco com a obra do Robert Morris, justamente para falar que o que está ali é fruto da relação de todos esses materiais, todas essas coisas. E, por fim, eu reflito que o meu intento de conhecer os materiais é um intento compartilhado por muitos. O trabalho, eu faço a fruto do trabalho. E seria um erro, em algum ponto do meu trabalho ou do jeito que eu lido com essas coisas, dizer, ou até mesmo chamá-la de coisas, né, que é uma coisa que eu discuto, se depois de tudo isso eu ainda chamo de coisas, seria um erro tê-las como conhecidas. Então eu reforço muito essa busca de tentar sempre conhecer, sabendo que não vou chegar a conhecer, mas justamente isso me instiga a observar, a estar mais atento sempre a essas manifestações e sempre seguir procurando conversa, como eu falo na última frase da conclusão. Eu sigo procurando conversa. Eu acho que é isso. Agradecer a sua apresentação, Tiago. E então, após a apresentação, a gente segue a defesa, convidando a examinadora externa, né? Professora Laurita Salles, do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e uma querida já do Grupo Elétrico. Agradecer mais uma vez a parceria, toda vez que a gente chama, a professora Laurita atende. Também registrar que na qualificação a gente teve a participação da professora Fafá Daltro, que por questões particulares
abdicou, né, da participação, e então Tiago estava um pouquinho nervoso, mas Laurita Salles, inclusive, é uma das artistas citadas na obra, gravurista também, e agradecemos muito que tenha aceitado o convite, professora, e passo a palavra, então, para o seu parecer, sua análise e apreciação. Tá bom? A gente dá um tempo, assim, 25, 30 minutos também no máximo, e agradecemos, desde já, o aceite. Primeiro, então, dá para ouvir, né? Eu quero agradecer o convite, né? É um prazer estar nessa banca. E, curiosamente, Ludmila, né? A outra banca também envolvia uma questão de, caso era dança ampliada, né? Essa questão do campo ampliado. Acho interessante isso. Bom, primeiro, é uma honra até estar aqui por outros motivos também, na medida em que o Chancro se referencia, entre muitos outros trabalhos, evidentemente, em algumas coisas que eu fiz. E, sem dúvida, estão no campo ampliado, mas de uma maneira muito diversa da que ele traz, né? Então, Chancro, a primeira coisa que eu queria dizer é que o seu trabalho foi surpreendente para mim, né? Porque primeiro ele tem uma questão que eu acho muito importante dizer, muito bonita, e eu não tenho muitos comentários a fazer, a não ser observar, é que você trata todo o seu processo não, o seu trabalho e também o seu processo como uma experiência quase existencial mesmo. Então você coloca o ateliê num outro lugar, né, como você mesmo disse, mas então que é muito surpreendente, né, tendo em vista que toda a tradição da gravura, né, vamos falar da tradição, ela vem da manufatura, né, da gravura de estampa, que você não sai do campo da gravura de estampa, como até você mesmo disse. É curioso como você se abre aos acidentes, vamos dizer assim, à experiência, mas ao mesmo tempo você estrutura um campo onde, pelo menos nesse momento, você quer permanecer. Então, a gravura de estampa, ela não é bem resultado, ela é a expressão, né, de um momento até do nível tecnológico das coisas, e que você tem um processo de manufatura, divisão de trabalho, procedimentos para um determinado fim, né? Então, é nesse campo que a gravura, inclusive em metal, se organiza e que depois ela vai sendo conquistada para um campo de expressão artística, etc. e tal. Então, ela tem realmente uma ambivalência e que cada vez mais ela está sendo se encontra diante dessas questões, o que fazer, né, diante disso? Então, o seu trabalho, eu acho que ele responde a um momento também da gravura em geral, né, de se questionar o que é essa tradição dos procedimentos, encadeado num fazer bastante determinado, né, e o que significa fazer gravura hoje, né? De alguma maneira, o seu trabalho está inserido nessa questão que ela é aposta, né? E que você responde a isso de uma maneira muito particular, né? Bem, então, eu acho, sobre as questões do movimento, de como você se situa nessa rede de acontecimentos no ateliê, eu acho que eu não sei se eu tenho muito o que falar, se não ouvir o que você está dizendo. E que foi, como eu disse, muito surpreendente para mim. Por outro lado, eu acho que tem algumas coisas que talvez eu possa te dizer, né? E coisas que a gente possa trocar, porque por exemplo, no meu caso, eu saí do campo procedimental, do campo da gravura da tradição, né? Ao fazer aqueles cilindros gravados, etc. E eu achei curioso, porque eu queria controlar, né? Entrei num campo de procedimental totalmente diverso e eu queria encontrar a maneira de eu controlar aqueles procedimentos, né? Eu achei muito curioso como
o seu caminho, né, o que você vai procurar é totalmente diferente. E isso não tem problema nenhum. É uma questão da sua poética e mesmo da sua... Eu acho que a sua poética está muito relacionada, e no texto você situa bem, com a questão existencial da sua própria experiência de vida. Que achei bom você colocar essa questão dos seus problemas do andar e tal, porque não é uma questão de superar a deficiência, nada disso. Mas é como você se coloca no mundo, né? E isso traz algumas coisas que é um outro olhar, né? E isso eu acho que eu só tenho a ouvir, né? E não à toa, você vai se referenciar sobre algumas questões que não... que você vai chegar no happening. Porque essa abertura diante do acontecimento é como você se coloca. Mas você se coloca, isso eu falo aí no parecer, que é curioso que essa abertura diante do acontecimento, e também tem tudo a ver você reivindicar a questão do polo, que enfim, da fraquentada de todo esse povo, porque realmente a relação que eles têm é com a ação e não a representação, né? É com o que acontece como ato, né? É curioso que você faz isso no campo eu vou falar procedimentos, mas é ruim a palavra, mas por enquanto vamos ficar por assim. É no campo do fazer do ateliê, né? Você até fala bem, né, por exemplo, na questão do happening, de que você quer se situar, ele fala, né, o Capra lá naquele manifesto de 1966, né, que é como se colocar no fluxo dos acontecimentos. Então eu vejo você fazendo isso no campo dos procedimentos, vamos dizer assim, da maneira de tratar os procedimentos do ateliê, né? E nessa questão que você verbaliza, né, de como os materiais têm uma vida própria, né? Isso é muito bonito, você se espanta com o mundo, né? Você se coloca diante dessa descoberta, né? Eu acho, então, se é que possa contribuir mais para frente, que posteriormente talvez isso também esse fluxo possa acontecer no fluxo das imagens final. É que você se joga no fluxo, mas depois ele se coloca num fim. E isso é uma questão que, ainda mais a imprensa, uma imagem de estampa, né, que você pode ter várias cópias, etc., talvez possam acontecer coisas assim. É uma sugestão eventual para você, né? O que mais eu tenho a dizer? Bom, com relação a referências, eu vou pegar até aqui o meu, não sei se eu... Tem o meu parecer que eu escrevi, eu vou ter que olhar aqui porque eu me sinto mais calcada para falar, né? Então, bom, eu faço alguns elogios, que você testa ao longo do texto uma cuidadosa, atenta observação do processo, ao processo vivido, né? Como é que está isso aqui? E aos artistas e questões que o interessaram, acompanhado de reflexões singulares e aprofundadas sobre o corpo e o movimento. Isso eu prefiro que... Vocês que são dessa área, vocês vão ter muito mais condições de falar do que eu. Agora, você faz uma breve histórico da gravura. Eu não sei se eu posso colocar... Bom, como assim? Citando como referência alguns artigos. Eu senti falta, eu acho que é importante, mesmo que brevemente, você citar alguns autores mais consolidados, porque eu acho que você às vezes fica muito calcado em artigo. Um ou outro artigo, até acho que na situação remota isso leva a essas questões, mas eu acho que seria importante você citar um ou outro, uma referência mais sólida, assim, de reconhecimento. Então, quando você fala nesse Leopoldo Taufenbach, no artigo de 2012, que fala nessa Veneroso também, eu sugiro você fazer brevemente referências e categorias mais sólidas. Eu cito aqui o Antônio Costela, que isso eu tenho até em PDF para te dar, que é uma introdução à gravura, a história da xilografia, que ele vai falar em gravura de estampa, em gravura independente, que eu acho que isso ajuda a organizar a categoria onde você se situa no seu trabalho.
você se coloca, e não está errado, é só uma escolha, no campo da estampa. Tá? Bem, eu, no meu caso, aquelas gravuras que eu fiz, o Costella até tem essa questão posta ali, é o que se chama gravura independente. Né? Existe a gravação, mas não existe a estampa. Outra referência que eu acho que pode ser legal. Aí eu dou outras e tal, mas é só para você calcar também em algum texto mais conhecido historicamente. Pois a questão que mais me intrigou, e eu estou pensando até agora nela, é a questão do campo ampliado no seu trabalho. Né? Você reivindica um campo ampliado para a gravura, no caso, para a sua experiência, tendo em vista a proposição de Rosalind Krauss. Você também reivindica categorias de intermedialidade de Dick Higgins e de mídia a partir de Miguelotti. Você aponta algumas exposições que são, inclusive, corretas. E eu sugeri uma ou duas que você pode citar, porque você não está... É só para você enriquecer eventualmente o seu texto, porque você está já no momento de defesa. Agora, uma coisa que eu acho que seria oportuno você citar, e chamou a atenção você não citar, é a questão, por exemplo, o Clement Greenberg, a noção moderna, né, do meio específico, qual é justamente a Rosalind Krauss que vai questionar. Né? Então, já que você, inclusive, tem ela como referência, eu acho importante você situar. O Greenberg, né, ele vai reivindicar, enquanto um espaço moderno, né, a noção de que a especificidade do meio como uma característica distintiva da arte moderna, né, e que o meio, que, por exemplo, a gravura deveria expressar a gravura, ele fala mais a pintura, e até porque você está tomando referenciais que são referenciais dele. Você toma o Pollock, por exemplo, que é o artista paradigmático do Clement Greenberg. Então, eu acho que, pelo menos assim, muito brevemente, você citar isso daí. Até porque, num texto que se chama... Cadê aqui? Da Rosalind Krauss, ela é a grande questionadora do Greenberg, em vários níveis, né? Inclusive a questão do campo ampliado e também a questão do pós-mídia. Ela tem um texto que ela vai chamar... Deixa aqui. Em inglês, né? A Voyage on the North Sea, Art in the Age of the Post-Medium Condition. Então, ela vai estar falando de imagens de outra característica, vídeo e tal, mas é ali, é nesse momento que essa questão aparece. E como o seu texto está muito vinculado em alguns aspectos a Rosalind Krauss e também ao Pollock, que é os artistas que são paradigmáticos para o Greenberg, eu acho que seria interessante, brevemente, você não é o momento, nem é uma questão do seu trabalho, mas acho que não dá para deixar de dar uma citada nisso aí. Eu também dei como referência, mas não é para você desenvolver agora, mas eu acho interessante te dar, é que também são oportunas a noção de entre imagens, de Raymond Bellour, e aqui no Brasil tem a noção de mestiçagens da arte contemporânea. Tem a noção de hibridismo, mas eu nem entrei nisso aqui. Mas é só para você, como você tem um campo amplo de abordagens dessa questão de entrecruzamento de meios, né? Mais ou menos isso. Agora, o que me faz pensar no seu trabalho, você tem assim a sua abordagem, o seu campo de preocupações, né? E eu acho isso bacana, quer dizer, é assim que nasce o seu trabalho, no entrecruzamento de várias modalidades, linguagens artísticas, vamos falar assim. Então, você está falando de gravura, mas você está conversando com a dança, você está conversando com questões da pintura, está conversando com o happening, né? Isso sim. Agora, o resultado do que você faz, ele não é intermínio, ele não tem essa questão, ele está na gravura de estampa. Isso não está errado. É só, eu acho curioso como é o seu processo. Você fala bem, inclusive,
mais no final do texto, que você oscila entre a gravura de metal e a gravura e a monotipia, e também com questões pictóricas. Agora é importante saber, você vê que como essas questões são curiosas, porque a monotipia, né, ela vai ser usada pelos pintores que são paradigmas do próprio, pictoricamente, que são paradigmas do próprio Climent Greenberg, que é paradigma da não cruzamento de mídias. Então é curioso a gente entender um pouco o que é isso, né? E acho que são questões que estão para poder aprofundar, e depois um doutorado, não acho que é para você lidar com tudo isso nesse momento, né? Agora, então eu percebo que o seu trabalho, né, no momento que ele está, né, ele é muito aberto para as relações de ateliê e a questão existencial que isso como isso se apresenta para você. É porque você se abre, vamos dizer, ao acidente, ao momento, a essa ocorrência, como diz o Capra muito bem, acho que é bem colocado nas suas referências, mas você se abre o que se refere à prática de ateliê, né? E como você modula, coloca isso como um pensamento diante do mundo. Isso é muito bonito. E seu trabalho é muito singular, né? Como você se coloca no ateliê como um espaço existencial. Não à toa você vai pegar o polo com mesmo esse povo, tem a ver. Agora, outra coisa que eu queria dizer, pelo menos me ocorreu, é... Então, assim, se eu estou terminando isso, eu acho que talvez você possa, eventualmente, não sei, porque não é obrigatório, não é um problema no trabalho, mas me ocorreu, que você possa se abrir também na maneira como o seu trabalho se expressa como imagem mais para frente. Ele pode se abrir a esse fluxo, não sei. Estou dizendo que sabe que isso pode ser da minha cabeça e não o que você quer fazer. Mas é uma possibilidade, né? É isso que eu tenho para dizer. Porque você pode fazer várias imagens, elas vão... que você até tateou em algumas, né? Que você faz na prensa e ela vai ficando. Então, eu acho que são coisas, essa abertura que é essa questão existencial tão forte, tão bonita que você tem, como é que ela pode se expressar no conjunto da sua poética, é isso. Outra coisa que me ocorreu também é que, para mim, o seu trabalho dialoga também bastante com o Dada, nesse sentido de você se abrir ao fluxo das coisas, né? Então, até como eu escrevi aqui, né, me ocorre dizer para você, noto também no trabalho de Shanko um diálogo com as práticas de dadaístas, particularmente no que se refere à experimentação livre na abertura radical ao acaso, na integração de coisas do cotidiano integradas à obra, por exemplo, como no caso do Durex e dos papéis de seda. E no questionamento às formas de arte institucionalizadas, né? Eu acho que existe essa questão, pelo menos para mim, eu acho latente que está aí, né? E o que mais? Porque é muito assunto, o seu trabalho ele é muito aberto a muitas questões, né? Eu vou ficar nesse campo mais específico aqui. E por fim, eu sugiro, acho que isso pode fazer, e vale a pena você fazer, eu acho que ainda não sei como é o procedimento aí na UFMA, mas se você poderia fazer um anexo, porque assim, as suas imagens, elas vão aparecendo ao longo do texto, e muito bem colocadas, por sinal, elas vão calçando as suas reflexões, né? Então, cada imagem você vai calcando numa narrativa bastante coerente, por sinal. Agora, eu acho que eu fiquei com vontade de ver todas juntas. Como é que elas são no conjunto? Se você fosse entrar e fazer uma exposição. Então, a minha sugestão, que acho que isso é fácil de fazer, não sei quanto tempo vocês têm aí para rever, se é 15 dias, não sei como funciona, de vocês colocarem tipo um anexo, ou como vocês quisessem,
uma diagramação final com o conjunto dos trabalhos para que a gente possa ver todos de uma vez, né? Que eu acho que isso pode ser produtivo. Então, assim, em termos gerais é o que eu tinha a dizer, mas agora tem pequenas coisas que eu quero acrescentar. Primeiro, é uma questão para você tomar cuidado com essa questão dos ácidos, porque quando eu vi aquela foto sua lá, que você está fazendo lá, aliás, não à toa você chegou no labinho, com aquele ácido, daquele jeito, eu tenho que relatar que eu lembrei imediatamente uma situação em que eu fiz coisas desse tipo e que eu fui parar no hospital por uma semana com o meu pulmão parado, com 3/4 do meu pulmão parado, e que eu podia morrer. Porque ninguém fala essas coisas. No caso, era um ácido muito pior, né? Porque era água régia. E eu estava fazendo, eu queria gravar 11 e experimentando com água régia. E a gente, garota, se mete, né? Eu entendo perfeitamente. A gente vai, a gente se acha assim, dono do mundo, né? E, né, eu estava usando um livro do século XIX que falava como fazer. Claro que não diz o que os médicos me disseram no hospital. Que a água régia a 30 graus solta um gás letal. E eu assim, então era um dia de verão, eu estava gravando, saiu aquela fumaça, só que era uma fumaça vermelha, não é a mesma que você estava usando. Mas eu acho importante dar essa referencial, porque a gente não sabe dessas coisas. E aí eu respirei, fechei tudo, porque tinha uma vizinha do meu lado lá que ela brigava comigo, então eu não quis que ela visse. Imagina, tudo que não se deve fazer. Parei, fiz certo de parar a situação do ácido, né? Tirei a peça de dentro do ácido. E fui, por sorte, eu tomei 2 providências importantes. Eu conto isso porque eu acho importante as pessoas saberem. Eu fui embora, fui na casa de uma tia, dormi lá. E no dia seguinte, e aí de manhã eu falei, vou fazer uma inalação, é bom, né? Não sentia nada. Nada. Aí eu falei, sempre é bom, né? Tem o seguro saúde, é sempre bom dar uma olhada, né? Foi a minha sorte, eu fui guiando para o hospital. Cheguei lá, eu estava com 3/4 do pulmão parado, porque isso acontece quando teve a Boate Kiss, essas coisas todas. A intoxicação é no dia seguinte que aparece. Então a gente respira, vai lá. Então por isso que eu estou te dando isso daí, porque a gente vai na maior, não está sentindo nada. E aí depois isso pode ser problemático, sim. E eu fiquei uma semana no hospital e eu vi que eles não sabiam o que estava acontecendo, o que podia acontecer, porque eles me avisaram que eu poderia sofrer uma traqueostomia, né? Mas por sorte eles me encheram de cortisona, que é antialérgico, e conseguiram reverter e eu tenho pulmão normal, mas poderia não ser. Então eu sempre falo isso isso eu aprendi com eles, por exemplo, inclusive assim, se você está num acidente, tem fumaça e tal, não respire. Faça alguma coisa para você não respirar, porque depois que respirou já está lá. Então isso era uma das coisas. Outra coisa que eu quero te falar, que também eu acho que é interessante, é uma experiência singular que eu tive. Eu até também perguntei da questão do all-over. Depois eu vou perguntar como é que é a questão do all-over no seu trabalho, se isso te ocorreu, né? Que é uma questão muito importante para os artistas desse período americano, né? Que é o próprio Collor. Que all-over é quando como ele faz uma ação de pé em cima da tela, a tela ela pode estar, ela não tem horizontal e vertical. Então isso é uma coisa que está posta, né, no trabalho deles. E a questão singular que eu vou contar disso é porque eu estudei na França com um artista que chama Stanley William Hayder, né? E ele era um artista que ele vai estar próximo, mais ou menos, dessa abstração americana, na gravura, né? Que ele vai fazer. Ele trabalhava bastante com buril e outros procedimentos, enfim. O Pollock vai aprender gravura com ele. E ele vai aprender gravura com ele. E é curioso, porque eu não sei se você deve saber, né? Que quando a gente faz
a gravação em buril, isso vem da tradição, você vai mexendo a placa e vai rodando ela. E o Pollock, então, teve esse contato com o TI-17. Depois eu fui ler, são teóricos, enfim, da gravura lá do MoMA, que vão dizer que essa relação que ele tem com o Reiter, que ele fez quando o Reiter estava em Nova York na época da Segunda Guerra, é um momento, e eu fui ver, porque eu fui no MoMA, fui conferir, eu cismei e fui ver as gravuras. Eu fui lá, né? Quando eu fui, eu quis ver. E que tem realmente um momento paradigmático dessa experiência da gravura dele fazer, né, o buril e essa coisa. Tinha a coisa do automatismo também, que ele era meio de origem surrealista. E no trabalho do Pollock. Então, isso é mais uma curiosidade, mas eu acho legal de contar. Acho que é isso, assim, no geral. Depois a gente pode conversar mais. Eu não sei quanto tempo estou falando aqui, mas é mais ou menos isso. Agradeço. Deixa eu ver se meu microfone entrou. Pronto. Agradeço, professora Laurita. Estão me escutando, então, né? A colaboração. Eu sei quanto difícil quando a gente é convidado para uma banca que o trabalho já está, né, praticamente na reta final. Com certeza faltam elementos, algumas vezes, do momento da qualificação para a defesa, mas temos na banca a professora Rosa para talvez trazer um pouco esses elementos que estavam ali na quali postos e que alguns foram selecionados a sair por conta da dimensão de ser mestrado, 2 anos, então tem esse momento. Tianco, vou prosseguir com a professora Rosa, você anota as questões, já vai pensando um pouco como você responderia a professora Laurita, a gente vai ter um tempo aí de sua resposta, e vou convidar a professora Rosa, a Gabriela, professora do programa de pós-graduação em artes visuais, né, o PPGAV da UFBA, colega, também que é uma grande parceira aí nas nossas defesas. Eu até brinquei com o Tianco, né, olha, nossa banca é entre gravuras e entre dança, porque a professora Rosa tem todo um histórico também junto à dança, e poderia muito bem estar também no programa de dança, viu, professora Rosa? Então, vou passar a palavra para ela e agradecer também ter estado tanto na qualificação e agora também na nossa defesa. Oi, estão ouvindo? Bom, eu que queria agradecer, fico muito feliz de estar acompanhando aqui esse momento, né? Que, na verdade, eu acompanhei o Chanco nesse processo do mestrado todo, né? Então, é muito gostoso estar aqui também na conclusão, né? Que o Chanco foi meu aluno, acho que em 2 disciplinas, talvez, não sei. Fez o tirocínio docente na minha disciplina, eu tive na qualificação, e a gente tem muitas afinidades, né? A gente tem um interesse comum por um certo tipo de trabalho, por essa coisa do processo, do material. A gente tem muitas questões e referências que a gente foi trocando nesse tempo de convivência, né? A gente tem uma afinidade, vamos dizer, natural, assim, a parte de práticas, como artistas, né, que a gente gosta. Então, assim, ao longo desse tempo, convivendo com o Chanco, muitas vezes a gente trocou ideias sobre trabalhos, sobre livros, né, ideias, enfim. Então, é até... Assim, já tive muitas oportunidades, né, de dar sugestões ou fazer comentários. Vi exposição do Chanco na Canizares, com aquela coletiva, com o pessoal, enfim,
já vi trabalhos do Chanco em outras oportunidades também e tal. Então, na verdade, agora não teria mais nada assim né, a colocar de novo, até porque eu acho que a qualificação foi bem tranquila, com o exame de qualificação sem problemas, muitas coisas para resolver, e me parece que o Chanco contemplou as observações que foram feitas na qualificação. Eu lembro que alguns artistas que eu mencionei, ele inseriu no texto, né? E eu lembro que a gente, tenho quase certeza que a gente tinha falado para ele colocar mais trabalhos dele, né? Falar mais de trabalhos, né? E isso também entrou. Eu acho ótimo, né? Claro. Então, eu não tenho essa altura muita coisa mais, né, para dizer, né? As coisas que eu consigo, assim, né, chamar mais a atenção, eu acho que sempre teve uma coerência grande no projeto do Chanco, e no desenvolvimento, e no resultado, e na escrita, né? Quer dizer, os interesses dele se mantiveram bastante coerentes, então eu acho que é um caminho que faz sentido, não teve descobertas, mudanças muito abruptas, né? Acho que sempre teve um encaminhamento assim natural, né? Que é esse interesse pelo processo, né? Assim, o próprio processo fazer parte da linguagem, né? Essa questão que a Laurita colocou, que é típica do modernismo, dos meios da linguagem serem explorados até os seus limites, né? E o próprio processo de fazer já seu trabalho, que tem até a ver também com um dos teóricos que o Chanco mencionou, né? Que é o Pareyson, que eu acho que o Chanco deve ter o grupo de estudos com o Fábio, da questão da produtividade, né? Que eu sei que vocês estudaram isso, né? Então, sempre teve esse foco do processo, eu digo, do próprio fazer da gravura, dos materiais, toda essa coisa, e a coisa do corpo, né, também sempre te interessou, quer dizer, você nunca pensou na gravura como sendo uma coisa, né, da mão para placa e para prensa, ou só a concepção mental, assim, o corpo no sentido, o corpo todo envolvido no fazer, né, do trabalho, que por isso, claro, né, que tem tudo a ver, o Polo, que é a Frankenthaler, né, você não tem uma relação com o trabalho, né, colocou, sentou, desenhou, né, é uma coisa realmente do corpo como um todo envolvido. E eu acho que isso se manteve, né, também sempre foi um interesse que se manteve, e essa ideia dessa alternância entre controle e descontrole, né, o gesto deliberado, mas também incorpora o acaso, né, eu acho que essa tensão, esse diálogo, né, que o Pollock também tinha, né, de, ao mesmo tempo que tem o acaso, mas tem uma série de escolhas, né, também. Então, você fala disso. Então, acho que todas essas questões sempre foram presentes, né? Eu acho que é importante, também é uma marca do seu trabalho, que você tem uma relação com a gravura mais orgânica do que técnica e mecânica, né? Então, a gente sabe que, como a Laurita falou, quando a gente começa a fazer gravura, quando a gente começa a aprender a gravura, é uma técnica que exige toda uma precisão, todo o conhecimento. E muitas vezes as pessoas tratam da gravura muito nesse aspecto, né? Eu lembro quando eu fiz FAAP, eu medo da aula de gravura, minha professora era branca, e ela falava, você nunca vai conseguir fazer uma cópia boa, você transpira na mão, olha que cópia horrível. Aí já era aquele trauma, ficava, ai meu Deus, enchia a mão de talco, aquele medo.
Depois, aí na hora da prensa, ai, tem que botar mais força, olha aqui, não está aparecendo nada, né? Era um trauma, né? Aí quando eu mudei aqui para Salvador, eu fui fazer ateliê de gravura lá no Manco Antonello, e o Antonello falava, ah, que deixa a mão transpirar, não tem problema. Mas a gente sabe que a gravura é uma linguagem exigente, né? Ela tem uma série de minúcias. Então, eu acho que é uma característica do seu trabalho, apesar desse aspecto técnico fazer parte da sua poética, ao mesmo tempo fazer essa crítica, né, que o seu interesse é mais orgânico, né, com o processo todo, do que nessa parte mais mecânica, né, eu acho interessante, né. Também, né, uma marca da sua pesquisa, nas ocasiões em que você foi meu aluno, a gente já falava sobre isso, e como também a Laurita delimitou bem, né, você tem um diálogo muito aí com esses artistas do fim dos anos 50, início dos anos 60, então tem um lado, né, que tem essa coisa do modernismo, de pegar o próprio processo como material da sua poética, esses limites da própria linguagem, e ao mesmo tempo essa coisa do Gutai, do corpo, de ampliar, né? Então eu acho que também tem esses dois lados que conversam bem e que são questões que a gente realmente encontra muito nesse período dos artistas mais referência para você, né? Então vejo que isso também sempre se manteve constante, é uma característica da sua pesquisa. Eu acho uma qualidade do seu trabalho que a singularidade do seu corpo não entra como causa, né? É uma questão que aparece, mas não há uma relação de causalidade. Tipo, eu tenho essa questão, então meu trabalho é assim, né? Porque tem muitos artistas que lidam com certas singularidades do corpo como se aquilo fosse a causa, né, do trabalho, e não o contrário, né? Então, eu acho que é bem interessante porque você não entra muito nessa questão, né? Como é, não tem uma coisa assim biográfica, assim, muito, né? Porque realmente não interessa, e eu acho isso bem legal, né? Tem vários artistas, né, que têm questões corporais muito específicas. A Rochelle Coste, por exemplo, ela fala que ela, quando era criança, ela era quase cega, de tão míope, né? Então, assim, tem artistas que têm problemas de visão, tem artistas que têm toque, né? E tem artistas que têm singularidades, né? Porque cada um tem um corpo mesmo. Mas eu acho que é muito legal que você não, sabe, assim, isso é uma questão que está lá, faz parte da sua vida, Shanko, mas poderia ser outra. Então isso não ocupa muito espaço, porque eu acho que também tem alguns artistas que o trabalho, a poética fica rodando muito em torno de uma certa condição, de uma certa singularidade, né, que a pessoa tem. Então acho que você resolve bem no texto, né? Eu acho legal. Até você tem um momento que você menciona o Merleau-Ponty, que é até um filósofo que teria bastante diálogo assim com o seu trabalho, né? Mas ele não aparece tanto, mas o Merleau-Ponty, naquele ensaio A Dúvida de Cézanne, fala isso, né? O Cézanne era um cara meio paranoico, meio esquisito, ele tinha fobia social, né? Mas não é isso que explica o trabalho do Cézanne. Talvez a gente vendo a pintura do Cézanne, a gente entenda melhor a pessoa Cézanne, né? Porque um monte de gente que pode ter fobia social, né, não vai fazer o que o Cézanne fez, né? E assim por diante. Então, eu acho que tem uma parte da Dúvida de Cézanne que o Merleau-Ponty fala muito disso, né? Que a biografia não explica a obra. A obra talvez fale mais sobre a pessoa, né? Não há uma relação de causalidade. Acho que isso é muito positivo no seu trabalho, né?
Também acho que é uma coisa original do seu trabalho que a dança ou a coreografia não entram como metáfora. Ah, o ato artístico é como você foi e fez, você teve essa experiência. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa original do seu fazer, né? Não, não é uma imagem, não é uma metáfora, né? De fato, você tem uma experiência, né? Como dança, como coreografia. Então, eu também acho que isso é uma coisa original, né? Do seu projeto e uma coisa que você pode continuar explorando, né? Assim, acho que é uma coisa, é um campo aí a ser explorado. Uma coisa também que eu acho bacana do seu trabalho é quando você faz aquela comparação com o jogo de xadrez, né? Que o processo é como um jogo, que você tem, né, regras e você tem que trabalhar dentro daquelas regras, né? E eu não sei se você pegou isso do Fajardo, mas como eu também fui aluna do Fajardo sempre falava aí que a gente tem essas regras, né? Que o artista a gente tem um campo que é um pouco delimitado de coisas que você pode fazer com aqueles elementos que são os elementos da sua linguagem, mas aí de repente você, né, dá um passo a mais e sai daquilo, né? É sempre ao mesmo tempo, você tem várias combinações possíveis e, de repente, dentro daquilo você inventa uma outra coisa, né? Então, acho que essa ideia também do processo como um jogo é bastante interessante e também tem todo uma, um campo a ser estudado, que não era o caso de você ter explorado aqui, mas nessa coisa da arte como um jogo, ou meio com uma análise combinatória, né? Tem os linguistas, né, adoravam o Mondrian, os cubistas, né? Quando você tem um vocabulário e você faz um monte de brincadeiras possíveis, né? E aí, de repente, você acaba inventando uma coisa nova. Então, acho que essa ideia da arte como jogo também é uma coisa bem interessante, né? E que, eventualmente, você pode continuar a explorar no futuro. Acho também um ponto, né, que é uma qualidade do seu trabalho, a relação forma-conteúdo. Eu acho que a escrita do seu trabalho ela é criativa, ela é enxuta no sentido assim, não tem um excesso, né? Porque às vezes quando a gente está no mestrado, no doutorado, a gente fica com aquele apego ao texto e quer botar tudo o que aconteceu, né? É uma coisa que acontece. E eu acho que o seu texto ele é econômico no bom sentido. Ele não tem excesso, não tem assim, a gente não precisava ter falado disso, sabe? Não. Eu acho que ele é super. Tudo que tem lá tá bom. Não vejo assim, por que ele escreveu isso? Não precisava. Por que ele incluiu esse trabalho? Sabe, não tem gordura, não tem excesso. Eu acho isso muito legal. E ele também não tem uma coisa que, às vezes, na linha de processos criativos, acaba acontecendo, que a pessoa fica numa coisa muito de descrever de um modo muito objetivo o trabalho. Muito linear, muito lógico, né? Fica parecendo um memorial descritivo, sabe? Fiz essa experiência, não deu certo. Alguém me falou para experimentar aquele outro material. Fui na loja, comprei, cheguei, fiz isso, bota foto. Posso só falar uma coisa? Eu chamo meu querido diário. Tem uns. Eu sei, né, que fazer um mestrado em poéticas é complexo, porque você tem o seu trabalho artístico, você tem que escrever, né? Nem todo artista gosta de escrever. Enfim, é muita coisa para fazer em 2 anos. Mas tem pessoas que fazem um trabalho assim que é muito, né? Isso que a Laurita falou, parece um diário, né? Dia 1, né? Estiquei a ela. E assim, o seu não tem uma coisa muito cronológica,
assim, muito nesse sentido. Então, eu acho que ele também, o texto está bem resolvido, né? Então, é um outro elogio que eu gostaria de fazer. E eu acho interessante que você tem essas referências de artistas, sobretudo norte-americanos, né? Como a Laurita falou, também com certeza tem uns franceses que poderiam aparecer aí, né? Mas eu acho legal que você também traz esses brasileiros contemporâneos. Nunca dá para esgotar tudo, né? Mas eu acho muito legal que você traz o Sibini, né? Que foi seu professor, você traz o Mubarak, você traz o Butti, né? Depois eu fiquei pensando, né, poderia ter a Elisa Bracher, talvez, mas enfim, não dá para botar todo mundo numa festa, tipo, esqueci de convidar alguém, não é isso, né? Mas eu acho que você ter esse diálogo tanto com anos 50, 60, com o pessoal mais anos 80, 90 e atual, né? A Laurita também você inclui, também está lá no trabalho. Então, eu acho que tem uma gama de referências interessante, sem ser excessivo. Também não tem, que às vezes a gente cai no erro de botar um artista que a gente acha legal, mas que nem tem nada a ver com o trabalho da gente. Então, eu acho que está bem, bem resolvido, acho boas assim, as referências. Então, eu acho que é isso. Assim, eu não vejo assim, nada que esteja errado ou que você deva tirar, né? E eu acho que o trabalho tem essas virtudes que eu apontei, né? Então é isso, né? Acho que eu já o que eu tinha que falar para o Chanco eu já falei. Estou satisfeita. Então, agradecer mais uma. Sumiu o som, acho que ela travou. Vou avisar no travou. E bem como na qualificação e agora na defesa. Eu vou passar a palavra. Então, alô? Está todo mundo escutando? Estamos. Sim, você tinha sumido. Você tinha sumido. Agora apareceu a sua voz, mas você sumiu. Ué, eu vou reaparecer, um ghost. Então repete de novo o que você tinha falado, porque... Deixa eu só... Foi o computador mesmo que fechou minha câmera por ele mesmo. Acho que ele deve estar cansado já. Tinha travado. Deu uma travada e já vai. Ele fica aqui. Permitir. Só um minutinho. Paciência que ele não está querendo entrar a câmera. Pois é, eu não estou conseguindo acionar minha câmera. Deixa eu ver se vai entrar agora. Apareceu. Apareceu? Vocês sumiram. Depois eu vou ver o que aconteceu aqui. Mas então, agradecer mais uma vez a professora Rosa, porque esteve presente muito incisivamente em toda a trajetória do Chanco. Desde como professora, né, de componentes do mestrado, o tirocínio de Chanco foi feito com você, né, no componente, e também na qualificação, a gente tentou acatar as indicações, as suas indicações, tivemos que fazer algumas seleções, porque a banca era composta de forma bastante heterogênea, alguém de dança e alguém mais das artes visuais, fizemos algumas seleções, mas vou concordar que Chanco atendeu também as indicações que foram feitas ali, no momento da quali, e agradeço imensamente essa leitura final, vamos dizer, da trajetória de Chanco. Eu vou passar a palavra, então, para Chanco, vou tentar resolver aqui meu vídeo, porque eu não estou vendo vocês. E, Chanco, você vai usar o seu tempo agora para procurar responder um pouco a professora Laurita, a professora Rosa também, e algum que você tenha esquecido de mencionar, talvez te lembrar da sua exposição virtual,
E eu vou fazer uma brincadeira, já que a professora Rosa citou. Professor Evandro Zibini, nós estamos esperando você no doutorado. Eu já orientei um gravurista, estou esperando agora o professor da casa. Então é isso. Passo a palavra aí para Tchanko. Você está aparecendo, viu, Ludmila, para nós. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu não sei muito bem em que ordem começar, então eu vou começar pela Laurita. Eu queria agradecer os comentários. Fico muito contente que você tenha gostado, no aspecto geral, assim, do trabalho, da reflexão que foi proposta. É uma coisa muito interessante, né? Essa dualidade da gravura, como você reforçou mesmo na sua fala, dessa coisa do controle, dessas tradições com esses diálogos, essas outras possibilidades. Então, navegar assim, por isso e ter uma conversa, assim, você participar da banca e você estar como referência no texto. Né? Infelizmente, eu não tive tempo na atrapalhação lá de falar, mas é muito importante, eu fico muito feliz e é isso. E para falar das suas recomendações, a primeira, não sei se eu anotei na ordem certa, mas a primeira foi da questão dos artigos, né? Do histórico da gravura e tal. Eu vou analisar esse PDF que você vai me mandar, não entendi muito bem, mas sim, porque isso foi uma questão, assim, de até que ponto, né, seguir com esse histórico, se ele era realmente, se era necessário que ele fosse mais extenso, se ele podia estar mais inserido no texto. Não é para você fazer um histórico longo, não é disso que eu estou falando. Sim. É para você. E eu acho que é uma coisa que você pôr 2 parágrafos, eu não estou imaginando nada diferente disso. Só para você ter alguns. Porque você citou só artigo, eu acho importante ter algum dos livros que são referência, só isso, nada mais Sim, que isso. Tá? Isso vai ser feito, vou pegar e vou acrescentar um pouco mais, assim, para dar um pouco mais de cor. E a mesma coisa também, agora para antes do depósito, eu, juntamente com a Ludmila também, eu vou dar uma olhada de como estão colocadas 2 questões. Primeiro é essa da Rosalind Krauss, da intermedialidade, como está dialogando, e essa entrada do Greenberg também. Eu aprecio muito seu comentário, justamente por essa questão de estar falando do Pollock, da Thaler e tal. Eu vou olhar e vou ver como é que eu posso encaixar. Pequeno também, né, como você falou, da fazer uma menção de que essas conexões existem, né, que é importante. Eu acho também, deixa eu ver aqui o que você falou, mas uma questão também importante que eu acho é interessante que no final do texto eu abordo justamente isso, que a minha gravura ainda, como você falou, ainda é gravura de estampa, né? E no final do texto eu vou fazer isso, então, tipo, eu trago tudo, intermedialidade, eu trago campo ampliado, mas obras que ainda estão em papel, então eu senti realmente essa necessidade de discutir isso. E realmente é muito fashion, eu gostei muito de... Achei que era necessário que isso estivesse no texto também. Então é um comentário que eu queria fazer. Também as imagens juntas colocadas no final vou fazer também. Era uma coisa que é isso que assim, a gente faz, né? Na época para a qualificação, bota tudo no chão e vê tudo, as obras que vai selecionar, até para a exposição, né? Que o Ludmila comentou, mas na hora eu esqueci que eu tinha pauta aqui no MAB, a exposição acabou não acontecendo por conta da pandemia e tudo. E, inclusive, antes de tudo, eu estava realmente em processo, né? A gente tinha se reunido para a seleção de obras e tal, então vinha muito daquela coisa. Então, acho também que é legal, como você falou, fazer isso no final da dissertação como um anexo, ou antes, eu não sei, analisar como isso vai ser feito. Tem uma questão também, que até Rosa tocou nisso, que é uma questão que eu fico muito contente, assim, de ver que o jeito que eu queria tratar as minhas especificidades físicas foi bem aceito, porque eu realmente, até por conta de uma questão da quali, né, que acontecia essa questão de saber de tomar esse cuidado de
eu tentar colocar isso como um pensamento assim que faz parte da minha vida, inegavelmente, mas que não é a relação de causa das minhas obras, ela como um adendo da forma como eu comecei a pensar as coisas, a relação com as coisas. Então, isso é muito interessante. Eu acho que tudo, assim, até o jeito que você estava falando do seu trabalho que eu coloco na dissertação, né, do cilindro, eu achei muito interessante o que você falou a respeito do controle, porque para mim isso é mais um exemplo de por quantos ângulos diferentes a gente pode ver uma coisa, né? Tipo, sim, e assim, é uma coisa que até a gente fica com receio, né? Eu falei, pô, coloquei o trabalho da Laurita lá na dissertação e tal, e se na defesa ela falar que não era isso, pô, não era nada disso que eu tava, tipo, não, mas a gente fica com esse, sabe? E eu achei muito interessante pensar que assim, por outro ângulo, assim, sabendo disso também, é isso, todas essas coisas, sabe? Tudo coisas que corroboram para essa grande, grande variação que a gravura propõe e isso tudo está no meu trabalho, né? Assim, da escrita, de tudo isso que é interessante você falar dessas questões existenciais, porque é isso, tudo acompanha, né? Tudo é uma coisa de uma reação, né? Tudo é como eu absorvo essas coisas, como eu vejo a existência desses materiais, como eu vejo a minha em relação à existência deles, e essas questões vão se intrincando, se emaranhando. Então é muito interessante que, que o texto tenha sido lido dessa maneira, assim. Eu fico muito contente. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Eu acho que não. Se eu esqueci alguma coisa, me perdoe. As questões do Dadá também é um ponto interessante também. Ah, sim. A questão que eu estava falando é justamente que isso tem a ver também com o que a Rosa falou dessa questão do texto ser enxuto, né? Que, assim, eu trouxe essa coisa das obras em papel porque eu comecei a perceber justamente que o texto não estava ficando enxuto, né? A gente conversando, assim, eu falei, isso aqui vai sobrar, tipo, para colocar, porque, como eu falei, é uns trabalhos em vídeo, uns trabalhos de outras configurações de papel, que já entram nas questões que estão bem incipientes, mas é um caminho para eu pensar essas relações de ampliação do espaço de ateliê para um trabalho que sai um pouco mais não, que sai da gravura de estampa. Assim. E o trabalho do caminhar que você comentou já é um pouco o começo disso. Já foi um trabalho do ano passado, tem um deles foi do começo desse ano, antes disso tudo acontecer, de janeiro, onde já começava a pensar esse movimento que extrapolasse. Então, é uma sugestão assim de caminho, assim, de forma de pensar o trabalho que eu também estou alinhado, assim, de pensar isso, de levar esse movimento para outra esfera assim também posteriormente. Aí, como você falou, para um doutorado, para alguma coisa, ou para o meu próprio trabalho mesmo, para minha própria poética. Já aí esses trabalhos em vídeo e essas outras coisas que acabaram não entrando, mas que estão nessa fase, né? Tá borbulhando. Bom, enfim, novamente, se eu esqueci alguma outra questão, me perdoe porque eu anotei aqui meio rápido, mas eu agradeço muito a sua presença na banca de verdade e as considerações estão anotadas e vão ser essas questões que eu falei vão ser revistas e gostei muito dos pontos da discussão, enfim, agradeço bastante. E agora eu vou falar de Rosa. Engraçado que tá silêncio, eu só fico falando. Silêncio. Mas, assim, primeiro eu queria dizer que é um grande prazer, assim, Rosa fala das trocas, né, que a gente teve. E ter Rosa na banca, ter tido Rosa como professora e toda essa coisa das referências e do que a gente conversou é muito acalentador, né? Encontrar um professor também com quem você conversa dessa maneira, que as referências batem, né? Que você começa a ter esse diálogo e esse crescimento mesmo. Eu acho que eu cresci muito através do que me foi apresentado no mestrado, né? O projeto que, como a Rosa falou, ele não mudou muito, assim, ele manteve uma linha, mas
várias coisas foram chegando e foram chegando para dar corpo a ele. Então eu fico muito feliz assim, de ter tido esse contato, de ter podido ser seu aluno e que você participe da qualificação e da defesa. A recíproca é verdadeira, eu fico muito feliz também. E aí eu vou falar agora de umas das questões. De novo, como eu falei na questão de Laurita, eu fico feliz também que essa questão das especificidades físicas tenham sido interpretadas dessa maneira, porque era realmente minha intenção, e talvez seja a coisa que eu fiquei mais nervoso assim, em relação ao quadro, tanto é que eu falo várias vezes, eu não faço isso com o intento de estabelecer, eu falo umas 3 vezes no texto, assim, porque eu falei, não quero que isso aconteça comigo dessa maneira, assim. E também fico muito contente, assim, de que eu consegui passar essa ideia dessa relação orgânica, como você falou, com a gravura, sabe? Porque é uma maneira minha, assim, também de estabelecer meu profundo respeito ao ambiente de ateliê, respeito mesmo assim como um espaço múltiplo, como um espaço que para mim tem sido cada vez mais absurdo de experiências sabe? Então é uma forma de assim, ver minha escrita e meu trabalho percebido dessa maneira é uma forma não sei, eu fico pensando que eu tô, tipo, conseguindo passar o que eu tô pensando, assim, eu fico muito contente. É, e aí, a questão do texto econômico, né, que eu acabei já falando no outro também, e tem uma coisa do diário, da descrição do processo que o Laurito falou e você falou também, Elza, que é isso, eu acho que eu fiquei pensando muito nisso. Eu acho que por um lado eu dei sorte, porque a minha descrição, que podia ser a descrição chata, já é a parte que eu estou analisando. Então, essa coisa do processo ser muito o cerne da minha questão, eu acho que faz com que fez com que eu tentasse fazer com que minha descrição de processo fosse o menos chata possível nesse sentido, sabe? Como se cada descrição de processo de fato trouxesse uma reflexão, porque de fato trouxe, sabe? Tipo, no processo que eu fui observando essas coisas e a partir dessas coisas eu observei outras coisas nesse encadeamento. Assim. Então, é interessante, assim, eu fico também feliz. E outra coisa, eu acho que por fim, assim, da sua fala, eu achei bom que você falou do Fajardo, porque eu pensei, sabe? Eu pensei hoje de manhã em falar dele, mas aí eu achei que ia ser muita informação, tipo, ninguém te perguntou, né? Mas eu queria dizer que muito, até mesmo do projeto, assim, tipo, desse pensamento orgânico, como você colocou, isso se deve muito ao curso do Fajardo, muito ao que eu assimilei lá, assim, sabe? Lá que eu conheci José Gil, por exemplo, que foi um autor importantíssimo para a, a, a dissertação, lá que eu comecei a ver essa questão das marcações, das impressões, sabe, através do que era dito lá e através dessa intenção, né, que você mencionou das regras e de tentar achar um caminho através dessas regras e tal. Então, o curso do Fajardo foi fundamental e essa ideia também, assim, eu acho que esse direcionamento assim do meu trabalho existe por conta dessa passada que eu dei por lá, assim, do que eu assimilei lá. Só uma curiosidade, onde é que, como você está na Bahia e o Fajardo é de São Paulo, só me explica isso, porque agora eu boiei. Ah, tá. Não, depois de me formar, eu fui para São Paulo. Eu e minha companheira, a gente foi para São Paulo. A gente passou 6 meses aí para fazer os cursos do SESC. E aí eu peguei os cursos do segundo semestre e eu fiz curso do Fajardo, curso de pensamento visual. E aí é isso. E eu também, eu não, eu queria aproveitar esse tempo de fala que eu tenho para agradecer Ludmila, minha orientadora, claro, também por tudo, assim, por me ajudar bastante, por toda a confiança no texto, por ter sempre estado aberto aos questionamentos que eu tinha em relação às questões da coreografia, do corpo, porque eu também não sou, eu cheguei assim, né, nisso, tipo, fui, e aí Ludmilla que apontou, olha, sua referência do José Gil é uma referência muito usada aqui na dança também, ele fala e tal, e aí esses caminhos foram chegando
e tudo mais, e tudo isso, assim, foi uma orientação também muito prazerosa. Foram também muitas trocas, foi muito interessante, assim, transitar nesses diálogos todos, e eu queria, claro, agradecer também, muito. E eu acho que é isso. Eu acho que você está sem microfone. Não, já abri agora. Rosa falou de algumas especificidades corporais. Eu sou extremamente míope e o meu computador resolveu. Eu estou vendo vocês através do celular. Estou sendo capturada pelo computador, mas eu estou míope no computador e vendo vocês pelo celular. Ainda bem que tem um celular, né? Como outro olho, outros olhos. Enfim, nesse momento, eu agradeço mais uma vez a banca. Se a banca ainda tiver alguma segunda colocação, acho que já estamos bem, né? Eu vou aproveitar, então, só para um contexto de algo, teoricamente, que é muito peculiar, nesse momento agora, do Elétrico, Grupo de Pesquisa em Ciberdança, que eu sou líder, junto com a professora Mirella Miski, que nós ampliamos o projeto de pesquisa, que antigamente era dança e intermedialidade, para corpo e intermedialidade. Por isso que podemos orientar trabalhos que estejam nesse campo da intermedialidade. É um campo que nos chega a partir da qualificação de Amanda Rocha, quando compreendemos que só o campo ampliado da Rosalind Krauss não vai dar conta dessas pesquisas contemporâneas entre linguagem, né? O conceito do in-betweenness. Entre não é nem mais gravura, não é mais coreografia. Estamos interessados nesse entre essas artes específicas. E também fico muito contente da gente ter chegado aqui ao final, né, numa etapa final de defesa. Agradecer a Tchanko, que sempre acatou minhas orientações no sentido de sempre dialogamos e nos ouvimos muito sem grandes farpas ou grandes arestas. É muito difícil, às vezes, para o professor, quando você encontra um orientando e sempre tem farpas, ou com seu campo teórico, com sua condução, gastamos tempo e não produzimos. Então, com o Tchanko foi bem suave, foi bem macio o trajeto, foi bem produtivo, e agradeço mais uma vez a banca que na qualificação pontuou todos os nós que ali estavam, e também fico muito feliz, Tchanko, por termos conseguido chegar até esse momento da defesa. Eu vou, então, as colegas que desliguem tanto câmera e microfone e a gente vai se encontrar lá no grupo do Zap para emitir nosso parecer, enquanto os participantes da defesa se mantêm na sala, tá bom? Final, tá bom? Só um momentinho. Vou pedir para vocês desligarem o microfone, para não ter muita interferência de ruído. Então, ata de número 007.2020, ata da defesa pública de dissertação intitulada Acontecimento e Movimento, o gesto e os materiais na gravura em metal, de autoria do mestrando Tchanko Karan Mebenene Teixeira Cavalcante. Data 25 de agosto de 2020, dia de São Bartolomeu. Hora, 14 horas, local. Desculpe, foi na véspera. Local, forma remota pela plataforma conferência web RNP na sala. https://conferenciaweb.rnp.br/events/defesa de dissertação Tchanko Karan. No 25º dia do mês de agosto do ano de 2020, às 14 horas, realizou-se de forma remota
através da plataforma da comunidade acadêmica federada da Rede Nacional de Pesquisa, no endereço eletrônico https://conferenciaweb.rnp.br/eventos/defesa de dissertação Tchanko Karam, sob a presidência da professora doutora Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, a sessão pública de defesa de dissertação do mestrando Tchanko Karam Mebenene Teixeira Cavalcante, intitulada Acontecimento e Movimento, o gesto e os materiais na gravura em metal. Presentes à banca examinadora composta pelas professoras doutoras Laurita Ricardo de Sales, UFRN, Rosa Gabriela de Castro Gonçalves, PPG-AV UFBA, e Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, orientadora PPG-AV UFBA. O referido mestrando fez a apresentação de sua dissertação e, após discussões, análises e avaliações, foi feita a leitura do parecer conjunto da banca examinadora. O trabalho de Tchanko, conclusão do curso de mestrado em artes visuais de Tchanko Karam Mebenene Teixeira Cavalcante, foi considerado aprovado pelos membros da banca. Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados e eu, Ludmila Cecilina Martinez Pimentel, presidente desta sessão e professora permanente do PPG-AV UFBA, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, vai assinada por mim, pelos outros membros da banca examinadora e pelo mestrando. Salvador, 25 de agosto de 2020. No parecer conjunto, que poderia ter sido falado antes, deveria ter sido falado antes, mas a primeira defesa a gente nunca esquece. No parecer conjunto, a banca, juntamente com a orientadora, considerou que o mestrando atendeu todas as demandas pontuadas na qualificação e realizou uma apresentação com todos os argumentos teóricos coerentes com seu tema e objeto. Portanto, a banca, por unanimidade, considera o trabalho apresentado como aprovado. Então, por isso, terminamos aqui. Deixa eu retornar aqui a minha sessão. Terminamos essa sessão com aprovação. Cadê a hora do... Parabéns, né? Tem que ter parabéns. Para gritar! Palmas para Tchanko. Chama todo mundo aí que está na casa. Agradeço também as pessoas que estiveram aí nos assistindo. Em breve vai estar disponível na plataforma UFBA essa defesa. E terminamos por aqui, viu, Tchanko? A cervejinha é por conta de vocês aí, não vai poder ser conjunto elétrico. E mais uma vez agradecer a banca e você pela trajetória. Diga, Tchanko. Não, eu estava brincando, não. Uma pena que não dá para sair para comemorar, né? Nesse dia de hoje. Mas é isso, eu agradeço também muito a você, Ludmila. Agradeço novamente a Rosa, a Laurita também. Muito feliz. Então, até a próxima. Comemore em casa, mas comemore. Não, vou comemorar. Chama uma pizza aí de delivery, umas cervejas e vai comemorar. Com certeza. Tá bom. Argos, você teria alguma coisa aí para nos orientar ou tá tudo conforme o que manda os procedimentos? Vou esperar um ok aqui dele. Pior que eu tô sem texto. Ele falou que está tudo certo. Ótimo. Então, obrigado, Argos, também por toda a colaboração, viu? Sem você, a gente ficaria insegura. Deu tudo certo. Obrigado a todas e vamos saindo aos pouquinhos. É só sair agora da sala. Tchau, meninas maravilhosas. Obrigado. Tchau, Tchanko. Tchau. Amanhã a gente conversa. Tchau. Parabéns, mais uma vez. Parabéns, Parabéns. Tchau. Obrigado. Tchau.